canto do cisne está afastada desse gado povo, ignorante, que já está enraizando no Brasil, que ajudou esse a chamada Jair Bolsonaro a matar 700 mil na pandemia. Hoje começa a morrer toda essa história no nosso país. Vamos lá. Neste momento, na Avenida Paulista, mais de 2 quarteirões completamente ocupados nos dois sentidos, sentido Paraíso, sentido Consolação, por esses manifestantes, pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou. Para o debochado do ministro Barroso, que falou perder o mané. Primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós fomos assaltados? E o Senhor, Deus, nos ensinou que nós devemos orar por cada autoridade, porque foi o Senhor que instituiu. E nós orávamos por todos os ministros do STF. Quantas vezes nós oramos pela senhora Viviane, esposa de Alexandre de Moraes, e pelos seus filhos. E hoje nós vemos que eles... E eu não posso esquecer de falar, General Braga Neto. Sabe que ele está preso? Porque Alexandre de Moraes diz que ele estava tentando obstruir o processo. Um general condecorado no exterior, com ficha limpa. Ah, eu não vou me calar aqui não. Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo, cambada de covardes, cambada de omissos. Vocês não honram a farda que vestem. Não é para dar golpe não, é para marcar posição. Escute isso, povo brasileiro. Aí você vai ver o seguinte, olha aqui como começa a ficar mais vazio, porque ali é a Fiesp. Ali tem um telão. E ali tem um telão. Eu deixei de filmar o estacionamento de ônibus que tem numa paralela aqui para baixo. Deve ter um quarteirão de ônibus parados. Olha, quer ver, pessoal? Olha lá. Ali na frente, ali, dois. Ônibus trouxeram gente do Brasil inteiro. Tem muita gente de Santa Catarina aqui. Assim qualquer um faz, né? Ali, ó, o telão ali, ó. Vamos tentar chegar perto do telão. Segundo a USP tem 600 pessoas. Quero ver a minha. Quantas pessoas tem aqui? Segundo a USP, 600 pessoas. E pra você, quantas tem? Imagina! No máximo. Imagina, você estou tem viajando. Segundo a USP pô. Você acha que tem quantas? É louco, Deve loucura. ter, brincando aí por baixo, 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas. Por baixo. Eu acho. Eu acho também. E você? Vai falar que tinha 1000 pessoas no máximo. Esvaziado, né? Ela filmar às 7h30 da manhã Aí não tem como. É verdade. Quantas pessoas você acha que tem aqui? Eu acho Quantas pessoas você acha que tem que tá aqui? lotado. não sei dizer. Mas já teve vezes que estava muito mais. Teve vezes estava muito mais. As transversais, tudo parado. As transversais estão paradas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o blog da Cidadania. E o blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O
que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então eu peço a sua tolerância, a sua compreensão. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. Lá em 2020, o Dória condenou, o blogueiro aqui, a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil, e eu não tenho conseguido pagar. Foi em 2010. Dizia o Instituto Census e o Instituto Vox Populi, diziam que Serra e Dilma estavam empatados. O Serra com 32,7% e a Dilma com 32,4%. A margem de erro da pesquisa era de 2,2%. Isso no dia 13 de abril. Sai a pesquisa Datafolha no dia 17 de abril e diz que o Serra tinha 10 pontos na frente da Dilma. Fui procurar 3 estatísticos, os 3 me disseram que tinha algo errado nessa pesquisa, que a diferença era muito grande para uma pesquisa só com 2 candidatos num período idêntico. Eu fui à Procuradoria-Geral Eleitoral, MSM era o movimento do Sem Mídia que eu fundei, era uma ONG. E eu representei a Procuradoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral mandou a Polícia Federal abrir uma investigação. E aí, esse é o site vermelho do PCdoB, Vitória do Sem Mídia, Justiça e Polícia Federal investigarão as pesquisas. Sabe o que aconteceu? Olha só, alguns dias depois, o Datafolha convergiu para o resultado que o Census e o Vox Populi estavam dando lá atrás. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Malafaia, Michele e Nicolas ameaçam o STF e pedem golpe. Os enfants terribles não ameaçaram só o presidente da Câmara dos Deputados. Ameaçaram a família de Alexandre de Moraes, caluniaram o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e pediram golpe. O governo do estado não fez por menos. Gastou os tubos para montar enorme estrutura com torres improvisadas de alumínio colocadas em toda a extensão da Avenida Paulista para a PM fiscalizar o local para proteger os golpistas. Mobilizou um efetivo gigantesco, trios elétricos e fazer inveja a qualquer carnavalesco. Nós, contribuintes, pagamos a manifestação para Bolsonaro pedir anistia para si mesmo. Mas o pior não foi isso. Governadores de 7 estados, sobretudo de São Paulo, ameaçaram autoridades judiciárias. Malafaia pediu golpe a generais de 4 estrelas. Michele Bolsonaro fez ameaças veladas à família de Alexandre de Moraes, citando o nome da esposa dele, e Nicolas Ferreira insultou pesadamente o presidente do Poder Judiciário brasileiro. Ainda ameaçaram o presidente da Câmara dos Deputados de fazerem um ato para pressioná-lo a pautar o projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro, sobretudo ao golpista mor Bolsonaro, e querem fazer isso no estado dele, a Paraíba. Resta saber agora se o Poder Judiciário vai permitir o ensaio de um golpe para impedir a punição de um golpe. O retorno ao multiverso da loucura. Os discursos insolentes de Malafaia, Nicolas e Michele me tiraram do sério. Esse é o artigo que eu escrevi, o relato que eu escrevi sobre o que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Vesti o meu disfarce fascista, boné preto, camiseta caque militar e óculos escuros sobre uma calça jeans rasgada e botas.
e entrei em nova viagem alucinógena por uma realidade alternativa em que zumbis da terceira e da quarta idades envergavam aquele verde e amarelo que um dia me deu orgulho e hoje me enche de asco. Idosas extravagantes, com as caras empastadas por maquiagem pesada, calças justíssimas, muitas vezes de couro preto, e camisetas verde e amarelas em paetês e outros tecidos brilhosos. Homenzarrões barrigudos e corpulentos, todos nas cores de bananas quase maduras, aquele amarelo esverdeado. Há também raras pessoas de aparência muito humilde, que destoam daquela maioria de gente de origem indo-europeia, caucasiana ou árabe e aparência endinheirada. Homens de meia-idade de aparência próspera, cabelos platinados, estereótipos de empresários ricos, alguns homens muito fortes e altos, aparência de leões de chácara, e as peruas ostentando entre 40 e 70 anos. Uma ou outra criança, em geral com as famílias pobres. Muitos cães comprados pela raça e vestidos com bandeiras do Brasil. Vou flanando pela avenida onde um ou outro amarelinho se dirigia ao MASP, onde estaria o trio elétrico de Bolsonaro e companhia, até que vejo uma aglomeração deles, como sempre, diante da Fiesp. Reaças cultuam a Fiesp. É fetiche. Ficam grudadinhos uns aos outros, socados diante de telões que a Federação dos Industriais invariavelmente coloca diante da sede nos dias das manifestações fascistas do Jair. Passo a Fiesp, mais clareiras com esparsos amarelinhos, parece haver até menos gente que no 7 de setembro. Encontro uns doutores bem-humorados e me aproximo. Minha mulher puxa papo com eles para me ajudar no approach. Diziam entre si que a USP diria que a manifestação teve 600 pessoas. Perguntei quantos achavam que havia. Responderam que, no mínimo, 500 mil pessoas. Detalhe, segundo o Datafolha divulgou em 2015, na Avenida Paulista inteira não cabem mais do que 300 mil pessoas. Talvez empilhando. Os discursos insolentes de Malafaia, Nicolas e Michele me tiraram do sério. Malafaia ameaça com generais de 4 estrelas. Nicolas chama o presidente do STF de bandido e Michele ameaça a família de Moraes. Até quando, escória maldita? Havia, socando toda aquela escória junta, no máximo 3 quarteirões deles. Chutei de 40 a 50 mil. Ficou no meio, segundo o monitor do SEBRAP e da USP. 45 mil. Gravei um vídeo em que gritava que ali era celebrado o último suspiro do nazifascismo bolsonarista. Gravei em vídeo, está no canal do Blog da Cidadania. Minha mulher quase surtou, ficou apavorada. Ninguém me interpelou, mesmo ouvindo. Acho que perceberam que não valia a pena contrariar um pirado como eu, que grita aquilo no meio de zumbis ferozes. Sorte deles, malditos nazistas. Bom, aqui você vê o que é que aconteceu na manifestação. É isso aqui. Veja bem. Aqui você já viu no vídeo de entrada, diante da Fiesp tinha essa aglomeração aqui, né, que dava menos de um quarteirão, e parece muita gente porque a mídia, não se entende por quê, sobretudo o jornal Folha de São Paulo, filmou muito de perto, então parece uma coisa estrondosa, mas não é. Tinha no máximo 3 quarteirões de pessoas, o que na Paulista, que tem 15, 20 quarteirões ali, é muito pouco. Muito bem, aqui você tem uma imagem melhor. Aqui, diante do Trianon e do MASP, e aqui teve 2 aglomerações e outra aqui na Fiesp. O resto eram espaços esparsos. Não teve muita gente, não mais do que em setembro e talvez, na minha opinião, até menos. E como você viu, teve gente que reconheceu isso na própria manifestação. A direita na Paulista ameaçou conspiração e militares incitados contra civis. Você viu aqui, o Reinaldo Azevedo teve a mesma percepção que eu. Veja só. Fala-se de ameaça. No evento de ontem, houve de tudo. Acusação de que o judiciário definiu o resultado da eleição de 2022, que teria sido então um golpe dado pelo próprio Supremo. Ameaças caso o tribunal não faça a vontade daqueles que ali estavam, em incitação da animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos. Mas teve mais ameaça. Veja só,
as palavras fazem sentido, Malafaia ameaçou, mas teve mais, teve a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro citou o nome da esposa do Alexandre de Moraes, dizendo que rezou por ela e pela família do Alexandre de Moraes. Eu vi ontem um cientista político dizendo o seguinte: se você chegar para um grupo de pessoas e falar, não pensem em elefantes, sabe no que é que essas pessoas vão pensar? Em elefantes. Então, se ela diz que rezou pela família do Alexandre de Moraes, no momento em que estão pressionando, insultando e chamando de covarde e tudo quanto é nome o Alexandre de Moraes, depois de o Alexandre de Moraes ter sido ameaçado, 2 militares bolsonaristas foram presos ano passado dizendo que queriam degolar a família do Alexandre de Moraes diante dele, e a Michele fala uma coisa dessa, e o Nicolas ameaçando o Barroso, insultando pesadamente, chamando o presidente do Poder Judiciário brasileiro de Barroso, mesmo que o Barroso fosse um gari, fosse a pessoa mais humilde do país, você não pode xingar alguém dessa forma, em cima de um trio elétrico. Isso é calúnia, é difamação, é injúria acima de tudo, não é? Mas o líder do PL ameaçou fazer ato no estado do Hugo Mota para pressioná-lo sobre a anistia. E, pelo que eu sei do Hugo Mota, ele tem aquele jeitinho todo doce, não é, de menino bonzinho, mas ele é um coronelão. E não deve ter gostado nada disso que fizeram lá. E o caminhão usado por Bolsonaro combina com toda a estrutura que foi colocada lá, né? Se chama avassalador o caminhão, porque é um negócio gigantesco, é um monstrengo em cima de onde ele discursava, muito dinheiro investido ali. O ato de Bolsonaro reforçou a pressão por anistia réus de 8/1 com recados à Mota e à Fux. A mulher do Bolsonaro intimou Luiz Fux a decidir o que ela quer. O líder do PL ameaçou fazer ato no estado do Mota para pressioná-lo sobre a anistia. Isso é um absurdo. E o Nicolas compara Barroso a bandido em ato e Malafaia chama generais de frouxos. Minha amiga, meu amigo, nós não precisamos de muito mais aqui nessa edição. Eu mostrei as imagens, nós fomos para lá ontem. Realmente a minha esposa foi comigo, ela não quis me deixar ir sozinho, que ela disse que precisava guardar as minhas costas enquanto eu filmava e fazia a minha locução. Várias vezes ela me fez sair de algum lugar porque havia olhares estranhos para mim, e eu, sinceramente, eu não pensei nisso. O que eu pensei foi em mostrar para você o que é que está acontecendo no nosso país e para fazer um pedido, minha amiga, meu amigo, ao Supremo Tribunal Federal. Isso aqui tem que acabar. O Brasil não pode mais aceitar que esses sujeitos continuem fazendo o que estão fazendo. Eu peço às autoridades constituídas do meu país que se mexam, que tomem uma providência contra esses criminosos que continuam delinquindo diante de toda a nação e passando a mensagem de que a lei não é para todos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.